Amado Senhor, mais uma vez nos apresentamos ao Senhor com corações desejosos de ouvir Tua voz. Sabemos que a Tua voz, Senhor, é criativa. A Tua voz chama a existência daquilo que não existe. A Tua voz que disse, haja luz, e houve luz. Por isso nossa súplica é que nessa noite o Senhor siga dizendo no fundo dos nossos corações, haja luz. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para conhecermos aquilo que está na Tua palavra e que está no Teu coração. Assim, humildemente nos colocamos aos Teus pés mais uma vez e suplicamos tudo do Senhor. Nós precisamos de capacitação para ouvir e para falar. Nos ajuda a sermos verdadeiros sacerdotes nessa hora, ouvindo e falando, para que o Senhor seja honrado. Assim, encomendamos ao Senhor este tempo, pedimos que o Senhor nos ajude para não perdermos a atenção, nos ajuda em tudo que precisamos, Senhor, capacita-nos, para que o Senhor obtenha o Teu ganho nessa noite. Assim te louvamos e dependemos de Ti, no doce nome de Jesus. Amém. Nós então estivemos passando por aquele, apenas relembrando, por aquele tríplice ministério, profetas, sacerdotes, e agora nosso tempo é olharmos mais brevemente alguns textos que mostram para nós características do nosso rei, porque é evidente que nós podemos olhar para o Senhor Jesus e vermos a beleza daquele rei, né? Nós temos um evangelho inteiro, o maior evangelho, ele é dedicado a mostrar essa face do nosso Salvador, o Evangelho de Mateus. O foco do Evangelho de Mateus é apresentar o Senhor Jesus como aquele rei segundo o coração de Deus. O rei segundo o coração de Deus não é Davi. Davi era só um tipo. O rei segundo o coração de Deus é Cristo. Então, Mateus toma todo o seu evangelho, cuidadosamente inspirado pelo Espírito, ele vai fazer a descrição de um rei, né? Então, como não poderia ser diferente, ele começa com a genealogia, para provar a linhagem desse rei, a origem. Porque todo rei, ele tem linhagem, ele não pode ocupar o trono se ele não tiver linhagem, né? A gente hoje tem uma divulgação muito grande da família real britânica, né? Então, nós temos aquela linhagem real, os sucessores do trono, né? A família. Então, é mantida aquela linhagem real. Então, Mateus, como não seria diferente, como o seu foco é mostrar que Jesus é rei, então ele começa com a genealogia. E ele vai mostrar aspectos muito destacáveis desse rei bendito e maravilhoso. Então eu gostaria que nós abríssemos em um texto, em Mateus, para nós abordarmos isso. Mateus capítulo 20, por favor. Se nós fôssemos definir em uma palavra o que é o rei, como nós fizemos com os profetas, aqueles que nos nossos dias discernem, amam, se consagram à vontade do Senhor. Os sacerdotes são aqueles que representam e ensinam diante do Senhor uns aos outros. E os reis? Os reis são aqueles que exercem a autoridade, que expressam a autoridade, o governo de Deus, né? Agora, irmão, que privilégio é esse? Nós podemos expressar a autoridade e o governo de Deus. Então eu gostaria de começar por aqui, porque nós poderíamos, e certamente, talvez tocaremos em alguma coisa, no Sermão do Monte. Porque você sabe que o Sermão do Monte,
é uma explicação maravilhosa a respeito do reino de Deus. Todas aquelas descrições que o Senhor faz são características do povo, características interiores, características nas práticas, características de testemunho do rei e dos seus súditos, do povo do reino, desses que são que compõem o reino de Deus, né? Então o Sermão do Monte vai fazer essa apresentação maravilhosa. E só Mateus faz isso com aquela abrangência. Porque ali em Mateus nós temos como que aquele pronunciamento real. O pronunciamento do rei para os seus súditos. Quais são os seus ditos reais? Então o Sermão do Monte vai nos ajudar em relação a isso. Mas o capítulo 20... vai nos colocar uma característica, uma mais essencial ligada à questão familiar, como eu tenho dito para vocês aqui. Então, estou selecionando essa característica porque ela vai nos ajudar um pouco aqui na questão familiar. Então, vamos lá. Vamos ler os versos de 20 a 28. Diz assim, capítulo 20, versos de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus 2 filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Impressionante, né? O que uma mãe pode fazer. Então, verso 22 diz assim, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. Então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis, presta atenção, irmão, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que texto impressionante. Vamos gastar um tempo aqui para a gente procurar identificar algo sobre essa característica do rei, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Como nós vamos chamar essa característica? A autoridade exercida pelo serviço. A autoridade exercida pelo serviço. Por que estou destacando isso? Porque essa característica, ela é uma característica que tem um cunho familiar muito forte, muito forte. Ela tem aspectos muito fortes no que se expressam praticamente dentro das nossas casas. A autoridade expressa pelo serviço. Então vamos lá. Começando aí no primeiro verso, nós já temos algo impressionante, irmão. Como te disse, como é impressionante o que uma mãe pode fazer, né? As mães, elas ficam completamente desajuizadas por causa de seus filhos. E essa mãe, então, ela tem a coragem de se chegar ao Senhor. Então é dito aí que ela chegou com os seus filhos e adorando. Presta atenção nessa palavra, irmão, porque se você for procurar o sentido dela no original, é interessante. Ela aponta para um cachorro lambendo a mão do seu dono. É um dos sentidos dessa palavra aí, adorando.
E por que estou destacando essa palavra? Porque ela é uma expressão incoerente com o coração de Maria. Ela se achega para pedir algo para o Senhor com um coração inadequado, mas com uma atitude que não move o coração do Senhor, porque o Senhor, antes de ver aquilo que nós estamos fazendo, Ele vê o nosso coração. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o nosso coração. Que maravilhoso, né? Apenas fazendo uma correção, não é Maria a mãe dos filhos de Zebedeu, é Salomé. Então, Salomé, ela chega diante do Senhor para pedir pelos seus 2 filhos. E ela tem uma atitude de se curvar diante do Senhor, que é descrita aí como adoração. Mas ela é incoerente com a sequência do que ela faz. Porque o Senhor faz uma pergunta para ela: o que queres? E como ela responde? Ela diz assim, ela dá uma ordem para o Senhor. Não é impressionante? Ela dá uma ordem para o Senhor. Ela diz assim: manda no teu reino, que esses meus 2 filhos sentem nos lugares de proeminência. Que interessante, não é, irmão? Porque o assunto aqui é a autoridade, né? E o assunto no que concerne ao rei, a expressão prática da autoridade do Senhor, quem traz para nós, quem manifesta isso para nós na igreja é o Espírito Santo, certo? Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que ninguém pode dizer Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, quem comunica para nós a realidade do senhorio de Cristo sobre nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Então, quem comunica a autoridade do Senhor sobre nós é o Espírito Santo. O que o Senhor deseja com isso? Que nós sejamos aqueles que representam sua autoridade. Certo, irmãos? Então, o que está acontecendo? Está havendo uma circunstância prática em que o Senhor vai usar isso para ensinar para eles qual é o coração do rei no que concerne a autoridade. Então é maravilhoso, ele segue dizendo assim, ela faz então, dá essa ordem para o Senhor, é uma ordem que revela as motivações do coração dela, que estavam inadequadas com aquela atitude. Então veja que muitas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor com motivações equivocadas no coração e com uma atitude que possa aparentar para os outros um coração adequado. Veja que a verdadeira autoridade se expressa através do verdadeiro serviço. Então o que ela fez? Ela tomou uma atitude que aparentemente era a atitude de um servo, lambendo as mãos do seu senhor, percebe? Mas ela, quando teve a oportunidade de manifestar isso, a manifestação, a expressão, porque a boca fala do que está cheio o coração, então ela manifesta o seu coração diferente da atitude que ela teve. Compreende? Então ela era uma serva sem autoridade. Você vê isso, irmão? Ela é uma serva que se apresenta como serva diante do Senhor, mas sem autoridade, porque ela quer dar uma ordem para o Senhor com um coração inadequado. Você vê? Aqui nós já temos um princípio tão maravilhoso. Irmão, se você quer ter autoridade na sua casa, nós precisamos aprender a realidade de sermos verdadeiros servos. Porque a autoridade se estabelece por meio do serviço. O Senhor Jesus estabeleceu sua autoridade por meio do serviço. Essa é a autoridade do Senhor no que compete ao seu reino, irmão. Porque no que compete à sua soberania, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o soberano dos reis da terra.
Ele não precisaria pedir nada para ninguém. Você entende isso? Mas no que concerne a expressão prática da sua autoridade no seu reino, ela se expressou por meio do serviço, porque ela é totalmente coerente com o esvaziamento do verbo. Você se lembra? Filipenses capítulo 2 vai narrar para nós 2 esvaziamentos do Senhor, não é? Diz assim, que ele não julgou como usurpação. O que é isso? Que ele não julgou que o fato de ser Deus é algo que ele deveria se agarrar, se aferrar. Mas ele então, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou de quê, irmão? Da sua divindade? Não, porque senão ele deixaria de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória e dos seus direitos como Deus. Quais são os seus direitos? Será que nos direitos de Deus ele poderia ser cuspido? Então ele precisava se esvaziar dos seus direitos como Deus. Então ele se esvaziou da sua glória e dos seus direitos como Deus. Mas mais do que isso, há um segundo esvaziamento, tão misterioso. Isso é tão grandioso, irmão, que nós não temos como dissecar isso aqui. Nós vamos compartilhar isso a nossa vida inteira e o Senhor vai nos revelar mais a respeito disso. Porque será que nós temos dimensão do que significa a grandiosidade se diminuir? A riqueza se empobrecer? Como isso é possível, irmão? Talvez essas sejam só palavras para a gente tentar explicar o que aconteceu, né? Porque o Deus de toda glória se esvaziou da sua glória. Mas mais do que isso, ele não somente se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, não julgando como usurpação o fato de ser Deus, como algo que devesse se agarrar, mas diz assim, ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Não somente assumindo a natureza humana, a forma humana, né? E essa palavra forma é uma palavra muito interessante lá, muito preciosa, muito rica, e aí os teólogos nos ajudam, porque forma lá não é uma aparência, forma lá é algo que denota a natureza. É como se você olhasse uma borboleta e falasse, nossa, olha que bonita aquela forma de borboleta. Você não diz isso, você diz, olha que bonita aquela borboleta, porque a forma dela é o que ela é. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor Jesus, ele assumiu forma de homem, ele tinha forma de Deus, porque ele é Deus. Ele é Deus mesmo, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, tendo forma de Deus, ou sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e dos seus direitos. E ele assumiu forma de homem. O que é isso? Não é, nossa, parece um homem. Irmão, essa foi uma das heresias que o diabo levantou no início da história da igreja. Dizendo que Jesus tinha a aparência de homem, mas ele não era um homem real. Mas essa é uma heresia. Porque ele assumiu forma de homem. E a palavra que o Espírito Santo cunhou aí, ela é muito particular. Ela diz que essa forma é indicativa de natureza. Essa é a palavra usada pelo Espírito. Então ele assumiu forma de homem. Que maravilhoso, ele a si mesmo se esvaziou. E é tão coerente o ensino de Mateus e de todo o Novo Testamento a respeito da autoridade que é exercida pelo serviço. Sendo Deus, se esvaziou, assumiu natureza humana. Sendo homem, ele poderia ter vindo como imperador. Não poderia, irmão? Haveria algum problema? Nenhum problema. E como imperador ele iria à cruz. Não haveria nenhum problema. Ele não poderia ser cuspido, porque um imperador tem autoridade. Mas não foi isso que ele fez. Ele, sendo homem, assumiu a natureza de um servo. Ele, a respeito de si mesmo, abra no Salmo 22 e veja um salmo profético a respeito de Jesus, para que você entenda o que eu estou
tentando explicar. Veja o Salmo 22, o que ele diz. Verso 6. Esse é o Salmo da cruz, irmão. Olha que maravilhoso. Isso foi profetizado mais ou menos 1000 anos antes da cruz. Por volta de 1000 anos antes da cruz. E o verso 6 vai dizer assim, olha só. O Senhor é um salmo profético. É como se essas palavras o Espírito Santo estivesse soprando para que Davi pronunciasse profeticamente, mas elas têm realidade na boca do Senhor Jesus. E veja o que diz o versículo 6. Eu sou verme e não homem, assumiu a natureza de servo. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse é o nosso Senhor. Ele assumiu a forma de servo. Então, sendo servo, ele expressa a autoridade por meio do serviço. Porque aquele é tão coerente, irmão. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse o que vos sirva. Por que o Senhor disse isso? Porque ele é o nosso rei. Ele é o maior sobre nós. Então, ele continua e diz assim, então lhes disse, bebereis o meu cálice? Verso 22, perdão. Não sabeis o que pedis. O Senhor é tão doce. Porque o Senhor poderia realmente ter dito para eles assim, vocês estão pedindo lugares de autoridade? Então eu vou conceder para vocês lugares de autoridade, porque no meu reino, o lugar de autoridade máxima é o lugar do rei que vai à cruz. Você vê? Então, como eles não estavam buscando isso, o lugar de autoridade no meu reino é o lugar em que o maior é o que vos serve. Então o Senhor olha para eles e diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão pensando em autoridade, não compreendem o que é autoridade no meu reino. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui, que nas nossas casas, se nós queremos ser autoridade, nós precisamos aprender a servir. Porque a autoridade se estabelece por meio do serviço. Então, ele segue e diz assim, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E veja que todas as respostas, todas as perguntas que o Senhor faz, não são perguntas assim, que o Senhor faz à toa, uma pergunta só para expor eles. As perguntas do Senhor são sérias, irmão. E as respostas que nós damos ao Senhor, ou não damos, são registradas por Ele. Então veja que a resposta deles foi registrada pelo Senhor aqui, e eu quero te provar isso. Veja só, eles responderam, os dois. Quem são os dois aí? Tiago e João. Então eles responderam, podemos. Aí o que o Senhor disse para eles? Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Irmão, se eles soubessem o que isso significaria, talvez eles tivessem desmaiado ali na mesma hora. Por quê? Porque Tiago e João beberam algo do cálice que o Senhor beberia. De que maneira? Tiago e João foram o primeiro e o último apóstolo a morrer. Tiago foi o primeiro a ser martirizado. E Tiago morreu uma morte de mártir. E João viveu uma vida de mártir. João morreu de velho. Tiago foi morto. João viveu mais de 90 anos possivelmente, mas viveu uma vida de mártir. E Tiago morreu uma morte de mártir. Então eles responderam ao Senhor e o Senhor registrou a resposta deles. Podemos. Então o Senhor falou, bebereis do cálice. Então compreende, irmão, que nós precisamos ter cuidado nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Graças pelo bendito Espírito Santo, que nos assiste, porque nós não sabemos orar como convém.
Nós não sabemos orar. Essa palavra convém aí é orar de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito nos assiste na nossa fraqueza e nos ensina a orar como convém, segundo a vontade de Deus. E Ele geme em nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele segue aí e diz o seguinte: bebereis o meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2. Interessante, né, irmão? Os 10 queriam a mesma coisa que os 2. Só que os 2 foram mais espertos e chegaram primeiro. Aí os 10 ficaram indignados, gerou uma briga ali entre eles. Mas o coração era exatamente o mesmo dos 12. Eles não sabiam o que queriam. Eles queriam uma posição de autoridade sem compreender como que aquela posição de autoridade era conferida. Por que o Senhor tinha autoridade? Porque Ele se apresentou para ser Cordeiro. Porque Ele é Deus. E como homem, Ele tinha autoridade também por se apresentar para ser Cordeiro. Então, sendo Cordeiro, Ele é servo de todos. Que maravilhoso. Então, seguindo aqueles 10, eles também recebem uma orientação tão direta do Senhor aqui, nesse sentido, né? E o Senhor diz assim, chamando-os, disse: sabeis que os governantes dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O que o Senhor está dizendo? Ele está explicando como que é a autoridade segundo o mundo. E a autoridade segundo o mundo, ela é exercida pelos maiorais. Sejam maiorais em qualquer aspecto. Sejam maiorais na inteligência, sejam maiorais no poderio financeiro, sejam maiorais de qualquer maneira, pela força. Eles exercem a autoridade porque são maiores. Então eles tomam o lugar de autoridade. E eles então exercem autoridade sobre os outros, né? Através da força. Mas não é assim entre vós. É como se o Senhor estivesse explicando o que é a verdadeira autoridade. E que essa expressão que nós vemos como autoridade, na verdade, irmãos, é uma tirania. É uma posição de tirania, é uma posição onde se impõe a autoridade pela força, seja de uma pessoa, seja de um grupo de pessoas. Correto? É assim que se expressa a autoridade no mundo. É assim que ela se expressa. Mas isso não é autoridade. Isso é um tipo distorcido de autoridade, vamos colocar assim. É uma tirania. Então, o Senhor Jesus vai explicar o que é a verdadeira autoridade. Por que estou dizendo isso para você? Porque isso que eu acabei de te dizer é coerente com o ensino de Paulo em Romanos 14. Porque o apóstolo Paulo diz que toda autoridade, ela procede do céu. A autoridade, ela é proveniente de Deus. Não existe autoridade que não seja proveniente dos céus. Ela é demandada de Deus. A autoridade é algo que é conferido somente por Deus. E alguns ocupam posições de autoridade temporariamente. Mas a autoridade, ela está exclusivamente nas mãos do Senhor. Porque a autoridade, ela é demandada dos céus. Também é coerente com o que o Senhor Jesus disse para Pilatos. Você se lembra? O Senhor disse para Pilatos: hoje você exerce autoridade sobre mim, né? Mas eu poderia, que impressionante que é aquilo, né? Eu poderia, com uma palavra, o Senhor poderia chamar 12 legiões de anjos e eles os serviriam, né? É o que ele diz. Irmão, será que nós conseguimos imaginar que todos aqueles anjos, eles estavam preparados
com as suas mãos na espada, esperando apenas um comando do Senhor para que eles pudessem acabar com tudo aquilo que estava sendo infringido a ele? Será que nós temos noção disso? Do que o Rei da Glória estava fazendo ali? Do que é a verdadeira autoridade exercida pelo serviço? Será que nós conseguimos compreender? Que todas aquelas hostes celestiais, legiões, uma legião, se não me engano, é 12 mil homens, não é isso? 12 mil homens. Se 12 mil homens podem fazer numa guerra o que a gente já viu tanto aí em filme, o que talvez 12 legiões de anjos, 144 mil anjos, não é isso? O que eles poderiam fazer? Preparados. Apenas querendo ouvir da boca do Senhor, basta. E eles então viriam e fulminariam todos, porque o Rei da Glória estava ali. Mas você vê o que é a autoridade por meio do serviço, irmão? Você vê como se exerce a autoridade? Numa outra ocasião, o Senhor está na cruz. E então ele é insultado assim: salva-te a ti mesmo. E desce da cruz. Ô irmão, se ele tivesse exercido a autoridade e soberania de Deus que ele tem e descesse daquela cruz, nós não estaríamos aqui. Mas porque ele exerce a autoridade por meio do serviço, então nós estamos aqui. Porque ele exerceu a sua autoridade por meio do serviço. Então ele não desceu daquela cruz. E nós estamos aqui. Que maravilhoso. Esse é o nosso Senhor. Então, ele diz: quem quiser ser grande, quem quiser ser entre vós, não é assim. Quem quiser tornar-se grande, seja esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Também assim o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, será que nós temos disposição de servir nossas famílias? Nós acabamos de ver aqui o que é serviço segundo Deus e o que é autoridade segundo Deus. Se nós queremos ter autoridade, seus filhos não têm te obedecido, irmão. Por que será? Que tipo de autoridade você tem exercido? Será que eles têm visto em você aquela autoridade que silencia o coração? Porque é a autoridade daquele que serve. Que o Senhor nos ajude. Eu queria, para nós encerrarmos, apenas citar 2 textos de Davi, para que você compreenda o que é um exercício, o que o exercício de autoridade segundo Deus pode fazer, irmão. Então nós vamos ver Davi exercendo autoridade sobre alguns homens. E no que esses homens foram transformados. Então, veja, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, por favor. Vamos ler a partir do verso 1 e diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Aí o verso 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. A palavra aí é tormento, pressão, aflição, né? Em aperto e amargurados de espírito, e ele se fez chefe. O sentido da palavra aí tem vários, lindos, né? É o rei, governante, capitão, protetor. Ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, irmão, esses são os homens, a escória da sociedade se juntou a Davi. Né? Por quê?
Por que se juntaram Davies? Porque o Senhor não escolheu as coisas fortes dessa terra. Ele não escolheu as coisas boas, nem as de nobre nascimento. Mas Ele escolheu as fracas, para envergonhar as fortes. Ele escolheu as que nada são, para reduzir as que são. Graças ao Senhor, porque Ele nos escolheu. Então Ele se fez chefe sobre nós. E exerceu e exerce sua autoridade sobre nós. Então Davi passa a chefiar esses 400 homens. Irmão, esses 400 homens vão permanecer com Davi todo o tempo. Eles vão permanecer com Davi até a última conquista de Davi e até quando Davi perde o trono para Absalão. Esses homens vão permanecer com Davi todo o tempo do seu reinado, porque eles se uniram a ele. Eles compreenderam que Davi exercia autoridade, proteção, capitania sobre a vida deles. Eles compreenderam que Davi não era aquele rei que dizia para eles assim: vocês vão lá batalhar e eu vou ficar aqui observando. Mas Davi era um homem de guerra, irmão. Davi ia para o campo de batalha. O que nós temos feito das nossas famílias, irmãos? Será que nós queremos que as nossas famílias sejam o que nós não somos? Como isso é possível? O nosso Senhor Jesus exerceu sua autoridade pelo serviço. João capítulo 18, mais uma vez, ele está no jardim do Getsêmani, aos pés da cruz. Então a guarda do sinédrio vem para prender o Senhor, com tochas, com paus. E a Bíblia relata que o Senhor Jesus, quando viu aqueles homens chegando, ele se adiantou, é o que diz lá. Porque ele é um rei segundo o coração de Deus. Aleluia. E segundo o coração de Deus, o nosso rei sempre se coloca adiante de nós. Ele nunca nos coloca no fronte, irmão. Ele se colocou no fronte. Então ele se adiantou. E eles se achegaram para então prendê-lo. E ele disse: a quem buscais? Então eles disseram: nós buscamos a Jesus, o Nazareno. E ele disse: eu sou. Quando ele disse essas palavras, irmão, essas palavras ecoaram todo o poder e a autoridade que ele tem. Mas ela seria exercida no serviço. Mas ele manifestou sua autoridade ali. E eles recuaram e caíram por terra, porque quem estava ali é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles recuaram e caíram diante dele, mas o Senhor disse: deixai ir a estes, porque eu não perdi nenhum dos que me deste. Você se lembra? O Senhor, ele se colocou adiante deles, então ele disse: deixai ir a estes. É a mim que vocês buscam. Então ele se entrega para aquela guarda e vai à cruz. Porque a autoridade é exercida por meio do serviço. O que está acontecendo aqui, irmão? Davi se torna o chefe desses homens. Eles eram homens desqualificados. Sabe quem eles se tornam? Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 14. O que está acontecendo em 1 Crônicas, capítulo 14, é a última grande e gloriosa conquista de Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 14, deixa eu me localizar. Senhor, eu quero a conquista da fortaleza de Sião. 2 Samuel, capítulo 5, também é narrado esse mesmo episódio.
Deixa eu me localizar aqui, só um minuto. É em 1 Crônicas mesmo, capítulo 11, perdão, irmão. Capítulo 11. Davi conquista Sião. Irmão, Sião fala do reino de Deus sobre a terra. Sião representa o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Então isso tem relação com a autoridade. Davi, ele conquista, o último território que ele conquista é a fortaleza dos Jebuseus. Essa fortaleza dos Jebuseus era uma área de mais ou menos 4 hectares, extremamente fortificada, onde é a cidade de Jerusalém. Eles estavam ali, aquela fortaleza dos Jebuseus. E então Davi, vamos a partir do verso 4, diz assim: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, a fortaleza dos Jebuseus. Sião, aquela expressão máxima do governo de Deus sobre a terra. Então faltava essa fortaleza para Davi conquistar. Então, como Davi é aquele rei que vai para o campo de batalha, porque ele é um rei segundo o coração de Deus, então Davi vai com seus valentes, com aqueles homens, aqueles 400 homens. Eles foram liderados por Davi durante um tempo, e eles então se tornaram aquela tropa de elite de Davi, 400 valentes. Então, ele vai para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então continua dizendo assim: porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Olha Davi conferindo autoridade, irmão. O grande rei conferindo autoridade. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós também temos Sião. Você se lembra? O capítulo 14 de Apocalipse vai mencionar Sião. Tem um rei lá também em Sião. E junto dele tem 144 mil. Aqueles que não amaram as próprias vidas. Aqueles que são castos porque não se contaminaram. Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses estão lá na Sião, a verdadeira Sião, porque aqui nós estamos olhando literalmente Jerusalém, sendo conquistada por Davi, mas essa é só uma figura. Então Davi, exercendo sua autoridade, ele lidera os seus homens durante um tempo. Então agora eles são aqueles homens capazes de exercer a autoridade conjuntamente com ele. Que maravilhoso. Porque o nosso Senhor se fez chefe sobre nós. Ele se fez rei sobre nós. Para que nós possamos exercer a autoridade segundo Deus. Que maravilhoso. Então, ele disse: então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que a chamou de cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Olha que maravilhoso, irmão. O que está sendo dito aí? Que Joabe estava exercendo autoridade e renovando mais e mais do território de Davi. Não era de Joabe, mas quem crescia em poder? Davi. Por quê? Porque o Senhor confere autoridade a nós para quê, irmão? Para que nós cresçamos em poder? Não. Para que Ele cresça em poder. Então, crescendo em poder a cada dia, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Agora, para nós finalizarmos, então, a partir do verso 10, você vai ter uma narrativa a respeito dos valentes de Davi. Então, somente o verso 10 que eu vou ler, depois você fica como lição de casa aí, leia
esse capítulo, e você vai ver então o que esses homens foram capazes de fazer, porque Davi se fez chefe deles. Que maravilhoso. Então o verso 10 diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino. Você deseja ser um desses, irmão? Você deseja ser um dos valentes do Senhor Jesus, que o apoia valorosamente no seu reino? Então que nós aprendamos a servir. Marido, aprenda a servir sua esposa. Se você não aprender a servir sua esposa, você não pode ser um valente do Senhor, que valorosamente o apoie no seu reino. Se nós não aprendermos a servir e dar, irmão, as nossas vidas, porque mais valioso é dar, nós não poderemos propagar o reino do Senhor. Você se lembra quando João Batista não estava entendendo a respeito do reino do Senhor? Ele disse assim, mandou alguns dos... Ele estava preso, e ele não estava entendendo que a autoridade que o Senhor conferia era autoridade para ser servo. Então, como servo, ele seguiu o mesmo caminho do Senhor, ele foi preso. E ele não estava entendendo isso, não é? Talvez João estivesse confundindo, falando, nossa, mas eu sou o primeiro-ministro e eu estou preso. Como que é isso? Eu não estou entendendo. Então ele manda os seus seguidores perguntarem para o Senhor se ele devia esperar outro. Irmão, você tem noção do que pergunta é essa? Ele faz uma pergunta ofensiva para o Senhor. E o Senhor poderia responder de tantas maneiras. O Senhor poderia colocar João no lugar dele com uma resposta mais dura. Mas o Senhor responde tão maravilhosamente. Ele diz assim, vocês vão relatar para João o que vocês estão vendo. E os cegos veem, os coxos andam. E muitos são curados, por onde se manifesta o reino de Deus. Que maravilhoso. Esse é o reino de Deus, estabelecido por meio do serviço. Que lindo, irmão. Então Davi, o verso 10 diz, esses valentes o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Então você vai ter aí uma lista de valentes e de feitos. Por quê? Porque Davi se fez o chefe deles. Que maravilhoso, irmão. O Senhor tem escrito sua carta nas nossas vidas, para que nós sejamos esses valentes do Senhor. Mas para sermos esses valentes, essa expressão do seu reino, nós precisamos entender que o nosso rei é servo. E que o trono não mudou o coração dele. Porque o seu coração sempre foi o coração de um servo. Ele sempre serviu o seu pai por toda a eternidade. Ele sempre viveu para o pai e o pai viveu para ele por toda a eternidade. Então o trono não mudou o seu coração. E hoje ele está sentado no trono, mas ele ainda tem as marcas do servo nas suas mãos. Porque ele sempre será o rei que é servo. Aleluia. E o servo que é rei. Graças ao Senhor. Que o Senhor possa marcar nossas vidas assim, dessa maneira, se nós queremos ter autoridade nesses dias, nas nossas casas, e também autoridade como povo do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome por tua palavra, que abre para nós um pouco mais das tuas belezas, do teu coração, do teu caráter. Nos ajuda, Senhor, a retermos tua palavra, a termos um coração arrependido. Nos ajuda para que arrependimento seja algo que o Senhor tenha operado entre nós. Amém. Nos leva a um profundo arrependimento, Senhor. Para que essas marcas que são tuas, as marcas de um verdadeiro profeta,
as marcas de um verdadeiro sacerdote, as marcas de um verdadeiro rei, elas sejam realmente formadas em nós pelo agir do bendito Espírito Santo. Assim nós nos expomos ao Senhor e pedimos que o Senhor não permita que a Tua palavra volte para Ti vazia, Senhor, porque ela é poderosa. Não permita que ela seja perdida por nós, nos ajuda, nos socorre, para que ela não se torne vã nas nossas vidas. Nos ajuda a meditarmos no que o Senhor tem nos falado. Assim te entregamos este tempo confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me fazer uma recomendação para vocês. Aqueles que são casados aqui, especialmente, vocês precisam ir juntos aos pés do Senhor. Nós ouvimos e falamos muitas coisas aqui que tocam as famílias. Então vocês precisam ir juntos diante do Senhor, não para se acusarem, mas para se arrependerem. Para que o Senhor opere realidades espirituais maiores nas famílias de vocês. Amém?